Você já percebeu que algumas pessoas entram em qualquer ambiente e imediatamente são respeitadas, mesmo sem levantar a voz, sem se explicar, sem tentar agradar ninguém? Elas não imploram por atenção, não disputam espaço e não precisam provar nada. Ainda assim, algo nelas impõe respeito. E não é aparência, cargo ou dinheiro. É postura. Hoje você vai entender qual é a postura estoica que faz você ser respeitado sem falar nada, sem confrontos, sem desgaste e sem precisar mudar quem você é. Se isso faz sentido para você, já se inscreve agora e fica até o final, porque esse conteúdo muda a forma como as pessoas passam a te enxergar a partir de hoje. Existe um erro silencioso que destrói o respeito antes mesmo que ele possa nascer: a necessidade de validação. Quando você tenta ser entendido o tempo todo, quando explica demais suas decisões, quando sente a obrigação de justificar seus limites, você entrega poder. O estoicismo ensina o oposto. Ele parte do princípio de que quem está em paz com suas escolhas não precisa defendê-las. Pessoas estoicas não convencem, não discutem por ego e não entram em jogos emocionais. Elas agem a partir de princípios internos, e isso cria uma força invisível. O respeito começa quando os outros percebem que você não depende da aprovação deles para existir. A partir desse momento, algo muda na dinâmica. Suas palavras passam a pesar mais justamente porque você não as desperdiça. Ser respeitado sem falar nada começa pela maneira como você reage, ou melhor, como você deixa de reagir. A maioria das pessoas entrega seu controle emocional em pequenas situações. Uma provocação, um desdém, uma ironia, uma tentativa de desvalorizar. O estoico observa, entende e escolhe não reagir impulsivamente. Isso não é fraqueza, é domínio. Quando alguém percebe que não consegue te tirar do eixo, nasce um limite invisível. Quem não reage por impulso não pode ser manipulado. E quem não pode ser manipulado passa a ser respeitado, mesmo por quem não gosta de você. A calma consistente intimida mais do que qualquer explosão. Outro ponto central dessa postura é a economia de palavras. Pessoas inseguras falam demais. Tentam preencher o silêncio, justificar atitudes, convencer os outros do próprio valor. O estoico faz o oposto. Ele fala quando é necessário e se cala quando o silêncio comunica mais. O silêncio bem sustentado cria presença. Ele obriga o outro a preencher o espaço com interpretações. E quase sempre essas interpretações favorecem quem se mantém firme. Quando você não se apressa em responder, quando não se explica sem ser solicitado, você transmite autocontrole, segurança e independência emocional. E isso é lido como autoridade natural. Há também a forma como você lida com desrespeito. A maioria acredita que respeito se impõe reagindo, confrontando, elevando o tom. O estoico entende que o verdadeiro respeito nasce da consequência, não da discussão. Quando alguém ultrapassa um limite e você simplesmente se retira, muda a postura ou reduz o acesso, sem drama, sem aviso e sem justificativa, a mensagem é clara. Você ensina como deve ser tratado sem dizer uma palavra. Quem insiste em desrespeitar perde espaço. Quem percebe isso a tempo ajusta o comportamento. Esse tipo de limite silencioso reorganiza relações inteiras. A postura estoica também aparece na constância. Você não muda de humor para agradar, não se adapta emocionalmente para ser aceito, não age diferente dependendo de quem está presente. Você é o mesmo em qualquer ambiente. Essa previsibilidade emocional cria confiança e respeito. As pessoas sabem o que esperar de você e sabem que não conseguem te empurrar para onde querem. Quem não é moldável emocionalmente se torna uma referência. E referências não são tratadas como opção, são tratadas com consideração. Ser respeitado sem falar nada exige também desapego do controle externo. Você não tenta controlar o que pensam de você, não corrige percepções o tempo todo, não se desespera quando é mal interpretado. O estoico entende que tentar controlar a imagem é sinal de fragilidade. Ele cuida da própria conduta e deixa que o tempo revele quem ele é. Essa paciência gera autoridade silenciosa. Com o tempo, as atitudes falam mais alto do que qualquer explicação, e quem observa começa a ajustar a forma de tratar você. Essa postura não é construída da noite para o dia. Ela nasce de pequenas escolhas diárias. Não reagir onde antes você reagia. Não explicar onde antes você se justificava.
não correr atrás onde antes você insistia. Cada uma dessas decisões envia um sinal claro para o mundo, e principalmente para você mesmo. Você deixa de se ver como alguém que precisa ser aceito e passa a se enxergar como alguém que se respeita primeiro. E quando isso acontece internamente, o respeito externo se torna inevitável. Quando você começa a sustentar essa postura, algo curioso acontece. As pessoas passam a medir mais as palavras perto de você. Não porque você pediu respeito, mas porque sua presença exige isso. O estoico não corrige ninguém, não aponta erros, não tenta educar o outro. Ele simplesmente não se mistura ao caos emocional. E essa distância cria um contraste poderoso. Quem vive reagindo, explicando e se justificando parece frágil perto de quem permanece inteiro. O respeito surge dessa comparação silenciosa, quase inconsciente. Outro elemento fundamental é a forma como você lida com expectativas. A maioria das pessoas vive tentando atender expectativas alheias, mesmo quando isso as desgasta. O estoico entende que expectativas não cumpridas geram frustração, mas expectativas alimentadas demais geram desrespeito. Quando você não se coloca no papel de agradar, quando não promete mais do que pode entregar e quando não se explica por não corresponder ao que esperavam de você, algo se alinha. As pessoas aprendem que você não é facilmente moldável, e aquilo que não pode ser moldado passa a ser tratado com cuidado. Existe também a relação direta entre respeito e disponibilidade. Quanto mais disponível você é, menos valor seu tempo parece ter. O estoico não é inacessível, mas é seletivo. Ele não corre para responder, não se sente culpado por priorizar a própria vida e não se desculpa por ter limites. Essa seletividade comunica valor. Quando alguém percebe que seu tempo não é garantido, passa a respeitá-lo mais. Não por medo de perder você, mas porque entende que seu tempo é bem administrado e não desperdiçado. A postura estoica também se manifesta na forma como você aceita perdas. Pessoas que não suportam perder respeito tentam recuperar a força, discutindo, confrontando ou tentando provar algo. O estoico aceita a perda momentânea sem se desorganizar. Ele sabe que quem se desespera para recuperar algo já perdeu 2 vezes. Essa tranquilidade diante da perda confunde e impõe respeito ao mesmo tempo. Mostra que sua identidade não está pendurada na opinião de ninguém. Há uma diferença clara entre orgulho e dignidade. O orgulho reage, a dignidade sustenta. O estoico age a partir da dignidade. Ele não precisa vencer discussões, não precisa ter a última palavra e não precisa ser reconhecido imediatamente. Ele confia que a coerência entre pensamento, fala e ação constrói algo muito mais sólido do que vitórias momentâneas. Esse tipo de coerência é raro, e tudo que é raro tende a ser respeitado. Outro ponto silencioso, mas extremamente poderoso, é a maneira como você lida com elogios e críticas. Pessoas inseguras se alimentam de elogios e se destroem com críticas. O estoico recebe ambos com o mesmo equilíbrio. Ele não se exalta quando é elogiado e não se diminui quando é criticado. Essa neutralidade emocional cria uma imagem de maturidade profunda. Quem percebe isso entende que não tem poder emocional sobre você. E quando alguém perde esse poder, o respeito surge naturalmente. A postura estoica também elimina a necessidade de se posicionar o tempo todo. Você não sente obrigação de opinar sobre tudo, não entra em discussões desnecessárias e não tenta provar que sabe mais. O silêncio estratégico preserva energia e constrói autoridade. Quem fala pouco, mas com precisão, passa a ser ouvido com mais atenção. Quem escolhe quando se posicionar transforma cada palavra em algo relevante. A postura estoica também redefine a forma como você reage à provocação. Enquanto muitos entram em confronto, o estoico observa. Ele entende que toda provocação é um convite para sair do próprio centro. Ao não aceitar esse convite, você frustra a expectativa do outro. E frustração, quando não encontra reação, vira contenção. Quem não consegue te tirar do eixo, perde interesse em te desrespeitar. Porque desrespeito só existe quando há resposta emocional. Outro aspecto poderoso é a relação com a própria imagem. Pessoas que precisam ser respeitadas costumam se preocupar demais com como são vistas. O estoico cuida mais de quem ele é do que da percepção alheia. Essa inversão muda tudo. Quando você se comporta de acordo com seus valores, mesmo que isso desagrade, você constrói uma reputação sólida.
E reputação é construída na repetição silenciosa, não em discursos. As pessoas observam. E quando observam consistência, respeitam. Existe também a forma como você lida com conflitos inevitáveis. O estoico não foge, mas também não dramatiza. Ele entra no conflito apenas quando é necessário e sai dele sem carregar ressentimento. Essa postura demonstra força emocional. Mostra que você não precisa destruir o outro para se manter inteiro. Essa maturidade desconcerta e impõe respeito, porque a maioria associa força à agressividade, quando na verdade força é estabilidade. Outro detalhe que raramente é percebido, mas que faz toda a diferença, é a economia de energia emocional. Pessoas que se envolvem em tudo se tornam previsíveis. O estoico escolhe onde investe sua atenção. Ele não se desgasta com opiniões alheias, não se consome tentando corrigir comportamentos que não controla e não se prende a validações externas. Essa economia cria presença. E presença é algo que se sente, não se explica. Quando você entra em um ambiente com essa presença, algo muda. As pessoas percebem, mesmo sem saber explicar. A postura estoica também ensina a aceitar o silêncio desconfortável. Enquanto muitos tentam preencher qualquer vazio com palavras, o estoico permite o silêncio existir. Esse silêncio comunica segurança. Mostra que você não depende da aprovação imediata, que não tem medo do julgamento e que não precisa se justificar. Poucas coisas geram mais respeito do que alguém confortável com o silêncio. Com o passar do tempo, essa postura cria uma barreira invisível. Não uma barreira de arrogância, mas de clareza. As pessoas sabem até onde podem ir, sabem o que esperar e o que não esperar de você. E isso elimina jogos emocionais. Quem respeita permanece. Quem buscava controle se afasta. Esse filtro natural protege sua paz e eleva o nível das relações ao seu redor. O mais interessante é que essa postura não exige esforço constante. No início, pode parecer difícil não reagir, não explicar, não se defender. Mas com a prática, isso se torna natural. Você percebe que preservar sua dignidade exige menos energia do que tentar convencer o mundo do seu valor. E quando essa ficha cai, tudo muda. Você começa a notar que o respeito que surge não é forçado. Ele vem acompanhado de um tratamento diferente, de um cuidado maior nas palavras, de uma atenção mais genuína. Não porque você se tornou inacessível, mas porque se tornou sólido. E solidez é algo que ninguém ignora por muito tempo. No fim, tudo se resume a uma mudança interna que se reflete externamente. A postura estoica não é uma técnica social, é um alinhamento entre quem você é e como você age. Quando esse alinhamento acontece, o respeito deixa de ser algo que você tenta conquistar e passa a ser uma consequência inevitável. As pessoas sentem quando alguém está em paz consigo mesmo, e essa paz impõe limites sem precisar de palavras. Há um ponto em que você percebe que não precisa mais ajustar seu comportamento para evitar conflitos. Você aceita que nem todos vão concordar, gostar ou aprovar. E essa aceitação te liberta, porque quem não precisa da aprovação alheia não pode ser controlado por ela. Esse é um dos pilares mais fortes do respeito, a liberdade emocional. Quando você se move a partir dela, sua postura muda, seu olhar muda, sua presença muda. A postura estoica também redefine sua relação com o tempo. Você deixa de viver com pressa para resolver tudo, explicar tudo e responder tudo. Você entende que algumas coisas se resolvem sozinhas quando você não interfere. Essa paciência ativa demonstra maturidade. Mostra que você confia no processo e em si mesmo. E confiança tranquila sempre inspira respeito. Outro sinal claro dessa postura é a forma como você escolhe suas batalhas. Você não tenta vencer todas. Você escolhe apenas aquelas que realmente importam. E essa escolha comunica sabedoria. Pessoas sábias não se desgastam com o irrelevante. Elas preservam energia para aquilo que constrói. Quem observa isso entende que você não é impulsivo, não é reativo e não é facilmente provocado. Com o tempo, o respeito que você recebe passa a ser acompanhado de espaço. Espaço para falar quando quiser, espaço para discordar sem ser atacado, espaço para existir sem precisar se provar. Esse espaço é um dos maiores sinais de respeito que existem, e ele só é concedido a quem demonstra equilíbrio e firmeza.
Você também começa a notar que as relações se tornam mais simples, menos jogos, menos tensão, menos necessidade de validação. A postura estoica limpa o ambiente emocional ao seu redor. Pessoas que vivem de conflito se afastam, pessoas que valorizam estabilidade se aproximam. E esse movimento não é forçado. Ele acontece naturalmente como um ajuste silencioso. No fundo, ser respeitado sem falar nada é sobre assumir responsabilidade pelo próprio estado emocional. É entender que você não controla os outros, mas controla sua resposta ao mundo. E essa responsabilidade é percebida. Quando alguém percebe que você não terceiriza sua paz, que não entrega seu equilíbrio nas mãos de ninguém, o respeito surge. Se algo deste vídeo fez sentido para você, não deixe isso passar. Inscreva-se agora, ative o sininho e continue fortalecendo essa postura. O respeito que você busca não está nas palavras que você diz, mas na forma como você se sustenta quando o mundo testa seus limites.